esse tema de filiação espiritual e tema de pregação e tudo mais, e se eu devia alguma coisa à igreja ou não, calma aí. As possibilidades que eu estava considerando vieram a partir de críticas que foram feitas por outras pessoas, mas não eram o conteúdo das críticas das outras pessoas. As pessoas fizeram conteúdos, ou críticas, melhor dizendo, críticas com conteúdos errados, que era falso testemunho. O que é verdade? Eu considerei que eu poderia ser responsável em relação a antes, que eu deveria ter perguntado se havia filho espiritual e se isso era literal. Eu deveria ter perguntado se havia mais algum conteúdo para falar para as pessoas. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Nesses dois quesitos. Aqui é um pouco mais complicado. Se eventualmente qualquer coisa que fossem falar contra a minha pessoa seria de curta ou longa duração, porque se fosse longa duração já não daria, porque ia escandalizar as pessoas. E se fosse de curta duração e não escandalizasse, ok, eu poderia ser responsável, mas se fosse de curta duração e escandalizasse as pessoas mesmo assim, no sentido que elas perceberiam que havia alguma coisa errada, ou fosse algo bastante claro, bastante divulgado, né? Sem tergiversação, e as pessoas entendessem, não, eles estão ali discordando pela questão trabalhista secular, e isso estaria, de alguma forma, gerando se isso gerasse algum tipo de escândalo, mesmo que fosse de curta duração, eu também não teria responsabilidade, porque eu não tenho como proteger. Então, a questão é essa aqui. Né? Porque se não escandalizasse, aí eu poderia receber informação dos mandamentos, poderia de repente tentar explicar ao longo do tempo isso. Né? E ainda com uma grande possibilidade de que isso não acontecesse, porque eu também considerei isso, no sentido de, peraí, há a possibilidade que eu não falasse lá, mesmo que eu tivesse falado na internet, mas era possível que eu não falasse lá porque lá é ao vivo. Então eu não sei, eu poderia eventualmente ser criticado pela igreja. Isso se eu não saísse antes por não concordar mais com a doutrina da igreja em relação a Cristo. E se eu saísse, poderia ser por isso, mesmo que eu não fosse atacado. E se eu permanecesse no ministério sendo atacado ou não, pode ainda ser que eu não falasse pela questão do ao vivo, e se surgisse a dúvida, que foi justamente o que aconteceu, surgisse a dúvida sobre falar dos mandamentos ou não, isso iria também levar mais um tempo para eventualmente eu decidir se isso deveria ser falado em a igreja ou não. Justamente aí que tá, porque mesmo que eu tivesse falado na internet, a dúvida poderia ser suscitada depois a ponto de eu achar que não deveria ter falado na internet. Por isso que em 2022 a crítica de vocês não fazia sentido. Porque justamente eu estava nesse momento de dúvida. Poxa, falar ou não falar dos mandamentos é uma boa ideia? E a dúvida me aplacou naquele momento. Então, mas eu não quero nem falar tanto da segunda parte que eu até já expliquei. Esses outros 4 elementos, ninguém falou disso. Os outros 4 elementos ninguém falou. Eles são mais importantes para esse vídeo. Desses 4 elementos eles não foram falados. Eu mesmo, talvez vamos dizer, junto a Deus, me critiquei e eu ainda acho essa hipótese muito improvável. Bastante improvável. Eu teria que ter o ajuntamento desses 4 elementos. Fora isso, meu amigo, zero responsabilidade em relação à vida espiritual, em relação a pessoas desamparadas, em relação ao que diz a igreja, porque não seria bom para a igreja fazer nada em escândalo, né? Ficar brigando lá na frente dos outros, não dá. Isso não é bom, isso não é correto, isso não é funcional. Então, portanto, visando mesmo, segundo o Novo Testamento, o fruto do Espírito Santo da paz, né? Não que ele deva haver sempre, mas ou pelo menos se for para sacrificar a paz que seja com base na verdade, aí sim. Né? Então, é só isso que eu estou aqui para esclarecer, e ficam esses elementos postos aí. Numa hipótese, para mim, bastante improvável, de tentativa de caracterização da minha responsabilidade. Eles tentando justamente se basear nesses 4 elementos, que eles não falaram, inclusive. Né? Olha a doideira desses caras. Eles estão repreendendo, porque eles repreenderam errado. Depois dizendo, não, nós prevalecemos. Mas o argumento não veio de vocês. Esses 4 argumentos fui eu que lendo, cheguei a essa conclusão. Então, quer dizer, na verdade, nem sei se foi baseado em vocês, porque alguns desses argumentos eu já sabia antes. Né? Então, eu já tinha a hipótese de não haver escândalo, eu já tinha imaginado antes. Então, quer dizer, não vem exatamente. Tudo não vem exatamente da crítica que eventualmente foi feita a mim. Então, descaracterizando esse pessoal aí. Mas independente, esses 4 elementos não foram ditos pelas pessoas, fui eu que visualizei, então como é que vocês prevaleceram se eu verifiquei isso? Né? Então não tem muita lógica, e ainda esses 4 elementos é uma hipótese improvável. Então, ainda mais havendo esse ajuntamento, a concorrência desses 4 elementos, eu nem acho que é uma coisa que exatamente aconteceria. Então valeu, é isso aí. Valeu.